Palestra agora, uso de hormônios na cultura do café, uma ciência além da citocinina, giberelina e auxina. É isso mesmo, professor? Eu treinei para falar esse negócio aqui, viu? E o palestrante é do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam, Dr. Evandro Binotto Fagan. Seja muito bem-vindo, recebe nossa calorosa salva de palmas e boa palestra. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, da FENICAFÉ. Minha área de atuação está muito mais ligada a cereais, mas ao longo dos anos eu aprendi a trabalhar com café. Sou natural do Rio Grande do Sul, nasci num lugar onde o café só se conhecia na xícara, E ao longo dos anos, desde 2007, eu estou em Patos de Minas, trabalhando com fisiologia de produção. Então nós aprendemos, eu vim aqui aprender muito mais do que ensinar para vocês. Então a ideia, pessoal, é trazer um pouco das informações que nós vemos trabalhando ao longo dos anos. E isso vai ser muito importante, que o professor Eduardo Ferraz depois vai falar um pouco sobre como ele está utilizando essas tecnologias de hormônios que veio lá das culturas de manga para o café. Isso são pontos interessantes. Então minha função é trazer um pouco do conhecimento mais básico da cultura. Bom, pessoal, inicialmente, a gente tem que lembrar que o café sempre ele obedece da onde ele veio, O café foi originado da Etiópia, da África, então altitudes maiores, principalmente quando nós estamos falando do café arábica, Nós vimos aqui o café canéfora com um outro tipo de condição, Extremamente produtivo, extremamente rústico. E essa planta trouxe consigo muito daquilo que ela viveu ao longo da sua evolução, adaptada a um clima diferente do que nós colocamos na nossa realidade. Então, regiões de subbosque, plantas que estão no ambiente mais sombreado, elas têm uma característica diferente. As fábricas produtoras de açúcares, elas são muito mais adaptadas a ambientes mais sombreados do que ambientes de pleno sol. Então aqui é um exemplo de algumas plantas que eu tenho lá na minha casa, onde eu coloquei embaixo de uma árvore e fui colocando mais distante até uma planta de pleno sol. Dá para perceber, que aonde ela está numa região mais sombreada, ela teve um desenvolvimento melhor, quando comparada aonde ela estava em pleno sol. Quer dizer, o hábito dela, as condições que ela se desenvolveram, são condições de menor luminosidade. Mas hoje nós trabalhamos com elas uma condição de alta luminosidade. Por quê? Porque ao longo da estrutura da planta ela conseguiu se adaptar por ter muitas folhas, As folhas mais internas elas recebem menos luz e por isso elas têm uma capacidade maior de adaptação. Quando nós olhamos para essa planta, o Edmar falou muito bem, nós entendemos que todas as plantas elas têm um potencial genético altíssimo. É eu olhar o ponteiro do meu carro e ele está lá marcando que ele pode ir a 300 por hora, mas quando eu acelero ele chega a 150, 200 no máximo. Para uma planta é pior ainda. Ele está marcando 300, mas ele chega a 50, 60, 100. Estou falando do arábico, do canéfora. A gente viu que ele tem um motor mais potente. Mas por que esses fatores causam isso? Imagina que eu coloco uma semente, produzo uma muda, e ao longo da vida ela vai perdendo potencial. Imagina que tem alguma coisa puxando esse potencial para baixo, e nós temos praga, nós temos doença, nós temos insetos. Mas os principais problemas, pessoal, hoje são característica física, química e biológica do solo, aliado à disponibilidade hídrica e de luz. Então, sem água ou com excesso de água, os prejuízos são muito altos para essa cultura. Então, isso daqui é o que mais causa perdas significativas de produtividade.
além, obviamente, da própria nutrição, né? A nutrição é extremamente importante para isso. Então, se o meu potencial é acima de 300 sacas, né? Imagina que o meu carro está lá apontando 340 km por hora, quando eu acelero eu chego a 68, a 70, 80. Imagino que a planta trabalha dessa forma. Quanto mais potente for, mais pesado forem esses fatores, menos eu vou produzir. Anos que eu tenho temperaturas mais amenas, um peso menor, esse potencial atingível naquele ano melhora. Então, pessoal, quando nós falamos que do ano nós produzimos 80 e o outro 60, não é que eu ganhei de 60 para 80, eu ganhei 20 sacos. Na verdade, eu deixei de perder. O potencial está na planta. Eu tenho que trabalhar para evitar que esse potencial seja perdido. Seguindo dentro dessa ideia, o que nós podemos fazer? O que domina? O que define como uma planta funciona? A gente fala que os hormônios, eles são as estruturas, as moléculas que mandam na planta, né? Então, quando nós temos uma planta bem adubada, bem cuidada, como essas que a gente está vendo aqui na frente, elas vão produzir hormônios promotores de crescimento. É como se a planta acelerasse para crescer. Nós temos as auxinas, que são os hormônios que formam raiz, que formam vasos condutores, fazem com que o café cresça em altura. Nós temos a citocinina, que é o hormônio da juventude, né? Se a planta fosse uma pessoa, seria o hormônio da harmonização facial, né? Porque é ele que deixa a planta jovem, que aumenta a fotossíntese, que aumenta as ramificações dessa planta. Nós temos a giberelina, que é o hormônio da germinação, é o hormônio que está ligado ao florescimento, à expansão de frutos. Isso também é muito importante, além de outras funções. Mas a planta, pessoal, como um carro, como nós estamos falando aqui, o carro você tem um motor potente e um acelerador. Mas se não existir um freio, você vai se matar na primeira esquina. Então o freio da planta são os hormônios inibidores de crescimento. Em um certo momento ela tem que parar de acelerar o crescimento ou parar de crescer e desenvolver. O etileno é um hormônio importante porque é ele que deixa o café com aquela cor característica, o amarelo, o vermelho, que dá sabor. Mas também é ele que causa a desfolha da planta durante um período de seca ou de estresse. E nós vamos ver aqui que o etileno também trabalha de certa forma no florescimento de uma forma indireta, ao contrário do que se pensava há muito tempo. O ácido abscísico, pessoal, é o hormônio que fecha as válvulas, que faz com que a planta desidrate. Se não existisse esse hormônio, a planta morreria desidratada. Ela perderia água durante o dia até desidratar e morrer. E nós também temos outros grupos hormonais que eu vou conversar um pouco com vocês. Etileno, associado a ácido jasmônico, ácido salicílico. O que são isso? O ácido salicílico, pessoal, é a aspirina. Quem não tomou aspirina na vida, né? Quando criança ou depois de uma certa idade, para você evitar AVC ou para você diminuir pressão arterial. Exatamente esse hormônio que é produzido em plantas. Ácido jasmônico é produzido principalmente em pólen de jasmim, por isso jasmônico. E aqui nós temos outros grupos hormonais que no futuro próximo eles vão ser incluídos em plantas, como é o caso do cafeeiro, né? Nós temos também esses hormônios, então, óxido nítrico, é um hormônio interessante que está aparecendo hoje em dia para aumentar a tolerância a estresse hídrico. Nós temos estridolactonas, hormônio que nunca se ouviu falar. Esse hormônio, pessoal, ele ajuda a fazer a simbiose entre fungos, bactérias e raízes de planta. Quando eu coloco micorrizas, eu estou aumentando a produção desse hormônio. E quando a planta tem falta de fósforo, ela produz esse hormônio como se fosse um grito de socorro para que vários fungos que estão aí comecem a colonizar o sistema radicular.
Nós temos também um produto, uma molécula interessante, que são os bracinosteroides. É parecido com hormônios humanos, progesterona, por exemplo. Esse hormônio, pessoal, é usado na Europa para controlar insetos, que a estrutura dele é muito parecida com o hormônio que existe em insetos. E ele parece ter um efeito muito parecido com a auxina. Então, no futuro próximo, nós vamos misturar o hormônio que forma a boca de planta com esse hormônio para aumentar o volume radicular. E quem sabe, né, a mosca saiu daqui, né, mas chegar uma raiz próxima àquilo que nós vimos no slide anterior, né, do café canéfora, né? Nós temos poliaminas, e olha que interessante, pessoal. Esse hormônio está sendo muito utilizado para aumentar a coloração de frutos, inclusive em morango. É possível que em pouco tempo nós começamos a utilizar isso para aumentar a coloração de frutos, de café, e também os teores de coloração em alho, cebola, para tornar eles mais roxo e consequentemente mais atrativo. O ácido salicílico acho que é o mais conhecido por vocês. Hoje se aplica muito esse hormônio para indução de resistência, o efeito da vacina, para diminuir o ataque de algumas doenças em plantas. E nós temos também os jasmonatos, que são produzidos para que a planta tenha maior tolerância a insetos e também a algumas doenças. Não sei se já ouviram falar que em tomate o pessoal coloca uma vespa ou uma estrutura, um produto que atrai uma vespa, que é um predador de uma determinada lagarta. Ela produz, quando você aplica, você coloca essa vespa aí, ela vai ser atraída pelo ácido jasmônico produzido pela planta. É como se a planta emitisse um sinal de SOS, que é percebido por essas vespas parasitas, ou melhor, vespas carnívoras. Então tudo isso aqui, pessoal, é futuro próximo na nossa linha de estudo de plantas. Você já deve ter ouvido falar de ácido salicílico, mas dos demais, em poucos anos vai fazer parte do nosso cotidiano. E por quê? Todos os hormônios, eles têm efeitos muito diferentes em plantas, mas um que eu queria, só para vocês entenderem, pessoal, imagina que na planta eu tenho um gene que é como se fosse um livro onde tem uma informação que vai dizer o que a planta vai fazer. E essa informação está trancada com uma chave. Quando eu tenho a aplicação do hormônio, ele vai quebrar essa chave, esse repressor, para o hormônio, para o efeito acontecer. Então, em resumo, é isso que faz com que a planta cresça ou que a planta deixe de crescer. Dentro dessa visão, pessoal, como é que nós podemos olhar a planta de café? Vamos olhar a planta com prioridades. A primeira prioridade, né, o Edmar colocou muito bem aqui, o preparo do solo, que eu estou colocando lá para ter uma raiz profunda. Quer dizer o seguinte, pessoal, no início a planta cresce boca. O início do desenvolvimento de uma planta, quando eu coloco lá minha muda de café, ela começa a formar nos primeiros dias raiz para depois formar parte aérea. Então, boca de planta é sistema radicular. É estranho ou não que foi mostrado para nós uma planta com tanta boca, mas que produziu tanto fruto? Será que não tem uma relação entre as duas coisas? Não. Se ela tivesse pouca raiz, será que ela ia produzir tanto fruto assim? Pois é, são coisas que a gente tem que pensar. Quanto mais raiz ela tem, mais água, mais nutriente, mas também maior teor de citocinina. Citocinina forma caixa produtiva, ramos, estruturas de folhas, e tudo isso é importante para que a planta depois desenvolva ou defina a produção. Lembrando que o café é diferente. Por quê? Porque ele faz tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está produzindo fruto, ele está definindo gemas para a produção do outro ano,
e ele está tentando armazenar reserva para ramos, para raiz, então é um balaio de gato, né? É uma coisa mais complicada. Mas vamos começar pela germinação, né? Qual é o papel dos hormônios aqui, pessoal? Nós sabemos que tem ácido abscísico, a cafeína é bom para nós, mas para germinação é ruim, porque ela inibe a germinação. Mas no momento que absorve água, é desencadeado todo um processo de germinação por meio do hormônio chamado de ácido giberélico. E a partir daí ele induz a quebra de reserva, a planta começa a metabolizar isso e começa a crescer o embrião. Se descobriu há pouco tempo que o cloro tem um efeito importante nesse processo. Depois disso, nós vamos ter a ação de outros dois hormônios, a auxina para dividir células, citocinina para melhorar o efeito da giberelina, mas também para começar a crescer parte aérea dessa planta. Seguindo nesse processo, então nós vamos ter os três hormônios atuando, mas a auxina começa a agir mais intensamente formando boca de planta. Lembre-se, você constrói uma casa primeiro pelo alicerce e depois você vai construindo a parte de cima, né? As paredes. Então o aumento de auxina faz com que ela tenha esse crescimento radicular, e quanto mais raiz ela tem aqui, mais hormônio que vai definir crescimento de parte aérea. Lembre do conilon que foi falado anteriormente, pessoal. Lembre-se da quantidade de raiz que tinha aquela planta. Isso provavelmente trouxe mais rusticidade a uma planta dessas? Provavelmente sim, né? A prioridade de dreno no primeiro momento é raiz. Você gasta dinheiro, na verdade você enterra dinheiro construindo o alicerce da sua casa, e depois que você vai construir a parte aérea. Essa luz que é emitida, que a planta começa a receber, começa a produzir as primeiras fábricas de produção de energia, que são justamente as clorofilas, e por isso que precisa de luz para transformar os cloroplastos e formar as clorofilas, né? Esse protoclorofilídeo, ele precisa de luz para se transformar em clorofila. Ok, seguindo dentro dessa ideia, o que domina isso hoje no crescimento de uma raiz? Bom, nós vimos antes que se passava o escarificador, aprofundava a raiz, porque sem oxigênio não existe crescimento de raiz de planta. Esquece. Então eu preciso ter oxigênio. Eu preciso ter cálcio em profundidade. Sem cálcio não existe divisão celular na ponta das raízes. Esse hormônio também é facilitada a sua vida pela ação de brasinosteroides. Que nem eu falei para vocês, no futuro próximo, provavelmente nós vamos trabalhar com esses dois hormônios em conjunto. Nós sabemos que o etileno é inibidor de raiz, e também sabemos que a giberelina, ela aumenta o comprimento da raiz. Não adianta ter um volume grande, mas elas vão serem compridas. E a partir daqui também se descobriu que poliaminas, que são sintetizadas também por meio de micro-organismos, elas inibem etileno e aumentam o efeito de enraizamento. E para pouco tempo, né, nós estamos trabalhando com o uso dessas estrigolactonas, que são moléculas que aparentemente atraem fungos e bactérias para aumentar a simbiose. A gente fala assim, que esses hormônios é como se fosse um grito de socorro, que faz com que micro-organismos que estão no solo sejam atraídos para a raiz ou as raízes da planta, né? Dentro desse sentido, né, já se trabalhou um pouco dentro dessa área de estrigolactonas, e se percebeu o quê? Toda vez que uma planta de café, uma planta de soja, uma planta de milho tiver deficiência de fósforo, ela produz esse hormônio lá na raiz, e esse hormônio é secretado no solo, fazendo a atração de micro-organismos.
Bom, pode ser que no futuro eu vou aplicar um pouco dessa substância na raiz da planta para aumentar a eficiência do biológico. Não sei quanto ou como isso vai funcionar. E isso tem observado, né, que alterações muito importantes acontecem nesse sentido. Lembre-se do seguinte: se eu aplicar muito fósforo em café, eu tenho deficiência de zinco, não é isso? Um dos motivos de ter deficiência de zinco é porque eu diminuo o crescimento de hifas, ou melhor, desenvolvimento de fungos micorrízicos. E por tal motivo, se diminui fungo micorrízico, grande parte do zinco vem ou é absorvido por meio desses fungos. Então, o uso dessa substância poderia dar um equilíbrio nesse processo. Então, nesse primeiro momento, pessoal, a semente germinou, a planta está crescendo, ela está formando raiz por meio da auxina, a auxina está estimulando o crescimento apical, dominância apical da planta, a giberelina está alongando a raiz, está alongando os entrenós dos ramos e da haste principal. A auxina está aumentando a quantidade de vasos condutores. Então, na folha de cima eu tenho pouca auxina, na folha de baixo eu tenho muita auxina. Então, aumenta muito o vaso condutor na planta. E a citocinina é que vai aumentar a produção das fábricas, das folhas, que nós vamos ver a grande importância dela. Nesse momento, a planta de café ainda é muito Nutella. Por quê? Ela vem da herança lá do ambiente que ela vivia. Uma planta muito sensível à luz e também muito sensível a triazóis. Então eu tenho que ter um cuidado para a aplicação de triazóis nessa planta. O que esse produto faz? Né? Esse fungicida, além de inibir giberelina, ele induz a produção de etileno. Então a planta tende a encarquilhar e bronzear algumas folhas. Então é um momento ainda que a planta é muito sensível a esse processo. E nesse momento, pessoal, é um momento que tudo que você fizer para diminuir a intensidade do estresse, você vai melhorar a capacidade dessa planta se desenvolver. Isso é um exemplo de nós usamos, né, precursor hormonal. Aqui em todos se usou magnésio, manganês e zinco. Zinco para nós é um nutriente fundamental porque ele atua em praticamente todo o sistema antioxidante. Mas aqui nós usamos os dois pontos, os dois tipos de produtos à base de hormônio. Dá para perceber que depois do transplante foi aplicado por engano triazol e se usou, você repôs as concentrações de hormônios na planta, reduziu o estresse e ela conseguiu crescer melhor ou diminuir o tempo que ela ficou travada. Notem, né, que o sistema radicular foi um dos pontos afetados por esse processo, né? Chegando no segundo ponto, imagina que eu coloquei minha muda lá, germinou, tudo certinho, agora eu preciso entender caixa produtiva. Lembra que o café faz a caixa produtiva, ele está produzindo esse ano e já está pensando no ano que vem. Ele é uma planta, na verdade é uma planta ansiosa, né? Ela não vive só hoje, ela vive hoje e vive o amanhã. Essa planta então tem a boca absorvendo, sistema vascular conduzindo água e nutrientes, as fábricas produzindo, e infelizmente, pessoal, ela é uma planta preguiçosa, né? Entre aspas. Porque o que essas folhas produzem é muito baixo perto do que uma planta de milho, uma planta de soja sintetiza. Por quê? Porque elas vieram, lembra, de regiões com uma condição de temperatura e de luz mais amena, e nós estamos colocando ela num sol de rachar e numa alta intensidade de luz. E a partir daí ela vai produzir folhas, novas folhas, ramos, e um dos pontos fundamentais, armazenar em ramos, porque o armazenamento no ramo e na gema
vai definir o quanto ela vai produzir na próxima safra, né? Primeiro ponto, então a gente já sabe que a citocinina ela é produzida na raiz e essa planta vai vegetar mais quanto mais citocinina tem. Essa planta vai mandar auxina para a raiz para continuar crescendo raiz e crescer em altura. E a giberelina vai começar a alongar os entrenós para expandir. Então essa planta está em pleno crescimento. Nesse primeiro momento que eu tenho essa planta no campo, ela está submetida à luz. Imagina aquele sol que está ali fora. Não sei se tem sol agora ou está chovendo, mas acho que é sol, né? Os primeiros raios de sol que chegam na planta, ela vai abrir as pequenas válvulas chamadas de estômatos. A água que está dentro da folha, ela começa a evaporar. 98% de toda a água que a planta absorve é só para refrigerar. Então, se você está irrigando lá, aquilo que ela está absorvendo, 98% daquela água, é para funcionar como se fosse um ar-condicionado da planta, resfriar. Então, quando o estômago abre, a água evapora, a planta refrigera e succiona da folha até a raiz, água. E olha que interessante, a água movimenta o quê? Nutrientes. Se eu tenho deficiência hídrica, eu tenho deficiência nutricional. Então, quando isso está acontecendo, um dos hormônios que atua muito nisso daqui é a auxina. Porque além dela ter produzido raiz para manter estômagos abertos por mais tempo, a auxina ajuda a produzir vasos condutores. Mas é inevitável que durante o dia eu tenha temperaturas que excedem o ideal. O que a planta tem que fazer? Ou morrer ou sobreviver. Portanto, ela sobrevive fechando os estômatos, e ao fechar os estômatos, ela refrigera menos. Aonde que a planta queima? Aquela que pega o sol da manhã ou o sol da tarde? Ou melhor, tem escaldadura? Aonde pega o sol da tarde, a temperatura mais alta, fecha o estômago, essa planta deixa de refrigerar e começa a aquecer. E por ser uma planta de sombra, ou melhor, de subbosque, ela tem uma capacidade limitada perante os demais materiais genéticos, né? O ácido abscísico é o hormônio que dá essa informação. Ele grita lá para a folha: o negócio é o seguinte, tem pouca água aqui, você fecha a torneira, porque nós vamos desidratar até a morte. E se descobriu que o enxofre tem um papel muito importante nessa colaboração. É muito comum o pessoal em cereais falar que quanto mais enxofre em profundidade, melhor a capacidade da planta em tolerar seca. Parece que ele está associado a esse hormônio no fechamento de estômagos. Mas a folha não serve só para refrigerar a planta. A folha é uma fábrica, pessoal. Então imagine que essa folha aqui é como se fosse a cidade de Araguari. Para construir essa cidade, os engenheiros que estiveram aqui foram auxina, citocinina e giberelina. Eles ajudaram a dividir células e aumentar células. A auxina foi o hormônio que aumentou a infraestrutura dessa cidade. Então ajudou a fazer xilema e floema. Quando nós falamos dessas casas, desses prédios cheios de usinas fotovoltaicas, nós estamos falando do papel da citocinina. Quando você aplica muito nitrogênio, a planta produz muita citocinina e fica um verde mais escuro. E a giberelina aumentou o tamanho disso. Então, como é que funciona essa fábrica, pessoal? A luz chega nela, abre aquelas pequenas válvulas chamadas de estômago, a água evapora, a planta refrigera. Perfeito. Quando isso acontece, cria-se uma sucção. Água e nutrientes saem através dessa rodovia que é o xilema, e o que é produzido sai por essa rodovia em vermelho, que é o floema. Esses prédios induzidos pela citocinina são células que dentro delas nós temos usinas fotovoltaicas, como fosse em cima desse pavilhão.
que elas fazem? Elas transformam a energia do sol, incorporam no CO2 e produzem açúcar, com a ajuda da água, obviamente, e liberando para nós, em contrapartida, oxigênio. De todo o açúcar que produziu, uma parte a folha consome e a outra parte ela exporta. O problema do café é que é uma planta que não tem uma adaptação tão grande a temperaturas mais elevadas. Então, nas horas mais quentes do dia, essas folhas entram em modo de segurança. Nós chamamos isso de fotorrespiração. É porque a enzima que fixa o CO2, ela também tem a habilidade de fixar o oxigênio. Em resumo, em síntese, essas fábricas começam a trabalhar em eficiência mais baixa, reduzindo 30%, 40% até 60% da capacidade de produção, que já é pequena, né, dentro de uma planta normal. Imagine vocês uma folha nesse estado. Vamos pensar o Brasil como sendo, né, uma planta, cada folha um estado. Para a planta, cada estado que produzisse menos do que consome, ela corta fora. Quer dizer, no Brasil nós tínhamos que modificar o mapa, né? Porque todo estado que der prejuízo, ele seria retirado. É assim que a planta funciona. Depois que a folha foi produzida, que ela está adulta, se ela não der lucro, ela morre, ela entra em senescência. E vejam bem, quando isso acontece, nós temos uma diferença muito grande: folhas que recebem o sol da manhã e folhas que recebem o sol da tarde. E olha que interessante, nós medimos o teor de açúcar no caule. A grande importância disso, pessoal, é que a planta produzindo energia para encher o grão, para produzir uma folha nova, normalmente isso aqui foi janeiro, fevereiro, e também reservando para a gema que vai diferenciar lá na próxima safra. Observe que toda a folha que pegou o sol da tarde, a reserva era menor. Então lá na florada, na próxima florada, essa área vai ter mais dificuldade. E quando isso acontece, nós temos um acúmulo dos hormônios inibidores de crescimento nas regiões mais estressantes. Isso é bom ou ruim? Para a planta é bom. Se não tivesse freio, essas folhas morreriam. Para nós é ruim, porque nós queríamos que todas elas tivessem o mesmo comportamento. Então, quando nós estamos falando além da auxina, citocinina e gibberelina, nós não estamos só falando daqueles outros hormônios, nós estamos falando que os hormônios inibidores, eles são fundamentais para que a planta sobreviva para esses ambientes, né? Como é o caso do estresse. Veja bem, aquelas válvulas abertas, a planta produzindo, as fábricas em alta atividade, fechou o estômago, o estresse aumenta na planta. Veja bem, isso eram plantas do ano passado, né? Preste atenção numa coisa, pessoal, olha que isso é muito interessante. Estão vendo que as folhas estão queimando quando eu tenho pouca água no solo, quando a transpiração diminui? 98% do que a planta absorve em água é para refrigerar. Então aqui a planta é que nem você ir para uma cidade como, por exemplo, Cuiabá e ficar sem ar condicionado, né? Se ia fritar. É o que acontece aqui. Sem transpiração a planta vai fritando, isso causa um estresse tão grande que ela vai perdendo folhas, ela vai causando oxidação. Quem que regula isso? Ácido abscísico. Quem é que mantém essa planta viva com maior capacidade por mais tempo? Raiz. Vamos voltar de novo daquilo lá. Lembra que o conilon é mais resistente à temperatura alta e a seca? Bom, mas olha a quantidade de raiz que tem aquela planta, né, moça? É muito diferente. Boca, pessoal, é raiz. Quanto mais boca, mais água, mais nutriente que ela vai buscar. Isso é extremamente importante. Então imagina que a folha está lá como se fosse puxando água, né, pela folha. Se não tem água no solo, não tem jeito. E se o poço é raso, quer dizer, a raiz
é curta, como é que ela vai buscar água em profundidades maiores, né? Muito mais difícil. Então, quando nós temos o estresse, isso aqui vai acontecer, né? Tá, os hormônios sendo produzidos, tudo certinho, o estresse causa um efeito reverso. Pisa no freio, aumenta inibidores, ácido abscísico e etileno, e diminui hormônios promotores. Pessoal, você sai com o seu carro do asfalto e pega a estrada de chão, você vai diminuir a velocidade, tira o pé do acelerador e põe o freio. Isso é natural e isso acontece em todo organismo vivo. Né? Quando nós temos, o ano passado, né, lá em 2022, todo mundo comprando máquina, investindo, em 2023 todo mundo cancelou as compras e reduziu o investimento. É assim que a planta funciona também, mais ou menos dentro dessa ideia. Imagina essa fábrica em uma condição de estresse. O que ela vai produzir? Ela produz o que nós chamamos de lixo tóxico ou radical livre. Isso aqui é extremamente tóxico para a planta. Vocês viram aquelas folhas necrosadas, folhas amareladas? Quem causa aquilo são essas substâncias que nós chamamos de espécies reativas de oxigênio. Então, esse processo, nós temos o ânion superóxido, peróxido de hidrogênio, H2O2, que é a água oxigenada. Por exemplo, né, o mosca tem o cabelo branco porque ele passa água oxigenada, não é isso? Mas é isso aqui que o pessoal passa na cabeça para modificar a cor. Mas na planta isso é tóxico. O que a planta precisa fazer? Bom, ela tem que usar sistemas de desintoxicação. Hoje a gente usa aminoácido, hoje se usa muito micronutrientes, que possivelmente já foi falado isso em outras palestras, para ativar o sistema de faxineira da planta. Ela vai eliminar esse lixo tóxico. Superoximutase, peroxidase, catalase, e aqui eu falo para vocês que o zinco é um dos micros mais importantes nessas desintoxicações que acontecem. Além de tirar o que tem de tóxico, eu preciso aumentar a capacidade da planta acelerar. Lembra que ela estava com os hormônios promotores baixos? Então eu posso fazer isso através de precursores, ou posso fazer isso através de hormônios sintéticos. Vai depender de cada tecnologia que você tem disponível. E eu falo o seguinte, ainda eu tenho que ir lá e botar uma gasolina no carburador da planta, porque ela está parada, eu tenho que acelerar a saída desse período. Funciona fósforo, potássio, magnésio, porque eles ajudam a movimentar o açúcar dentro da planta e a produzir ATP, que é o combustível energético para essa planta, né? Então isso é extremamente importante. E aí, pessoal, a gente chega no seguinte ponto, né? Imagina o mosca há muito tempo atrás, né, moça? Você começou pobre, tinha esse carrinho, e hoje você está rico, você anda de Ferrari, é diferente. Pode que o carro Voyage lá 1.6, né, ser melhor do que uma Ferrari? Lógico que pode, porque esse carro anda na roça, o outro não anda. Hoje nós temos tecnologias que são uma Ferrari ou que são aquele carro modesto. O que diferencia o bom do ruim profissional não é o produto que ele usa, é o conhecimento que ele tem para saber posicionar o produto. Se você tem esse conhecimento, você vai usar esse e vai ter um resultado melhor do que o outro. Hoje nós vivemos num ambiente de alto conteúdo de informações, mas cada vez menos nós acreditamos nas informações que nós temos em mãos, e com o passar do tempo vai ser pior. Então, conhecimento, pessoal, é uma coisa muito complicada. Conhecimento é o exemplo do Popó e do Bambam, né? O Bambam achou que em um ano ele iria aprender o que o cara demorou 30 anos. Conhecimento você adquire ao longo de vários e vários anos. Ele percebeu da pior forma que isso não é bem assim que acontece. Para nós é a mesma coisa. Você tem que ter muito tempo de estrada para que isso aconteça. E quando você vai atuar numa planta para alterar o balanço hormonal, lembre-se que eu vou pegar um período de estresse agora. Eu posso aplicar produtos nessa planta antes do estresse
para melhorar o balanço hormonal para ela sobreviver na seca? Posso. Hoje nós estamos observando que aplicar ácido abscísico está aumentando a tolerância de plantas à seca. Problema, é um inibidor de crescimento e é muito caro. Difícil você trabalhar isso a nível comercial. Durante o estresse, bom, você está levando o seu amigo lá, trazendo ele do hospital na CTI, já quer levar ele no boteco, não tem jeito. A planta não consegue absorver e metabolizar aquilo que você está aplicando. Por isso, leva o cara para casa, né? Depois, nos 3, 4 dias que ele tem mais substância, né? Aí sim, você vai aplicar. E na planta é a mesma coisa, você espera um pouco mais ela reidratar, ela ativar o metabolismo para você potencializar isso nessa planta. Então, a partir dos 3, 4 dias, a planta está aumentando hormônios, e aí é o momento que você turbina, você acelera isso. Mas antes dela começar a fazer esse processo, a capacidade de utilização e o efeito do produto é muito pequeno. Por isso que a Ferrari e o 147 ou o Voyage lá é extremamente importante, porque na prática você faz isso. Porque o produtor, e com razão, choveu, a ansiedade dele é aplicar alguma coisa no outro dia. Mas você sabe que no outro dia a planta está de ressaca ainda. Ela precisa de mais uns 2 dias para voltar a ter capacidade de reação, né? Esses foram alguns trabalhos que a gente fez ao longo dos anos. Nós pegávamos os discos de folha de café, incubávamos em essas placas Gearbox e aplicávamos citocinina, ácido salicílico, ABA e sem nada, para verificar o quanto esses hormônios aumentavam a capacidade de tolerância de secação. Nós observamos que a citocinina realmente é o hormônio da juventude, mas quando nós aplicávamos ácido salicílico em folhas jovens, ele aumentava o tempo. Em folhas velhas, ele acelerava a senescência da folha. Volto novamente. O conhecimento vai definir se você queima uma tecnologia ou você alavanca uma tecnologia. Então isso é extremamente importante nesses testes. Teste simples, mas que ajuda a gente a comprovar alguns fatores que acontecem no campo. Nós analisamos aqui, pessoal, condutividade elétrica. Basicamente, o que isso significa? Quanto maior esse valor, mais aqueles discos perderam solutos, mais eles extravasaram isso. Aonde tinha ácido salicílico e citocinina, dá para perceber que esses produtos foram importantes para essa tolerância. Lembrando que ácido salicílico é perigoso para folhas velhas. Folhas novas, tranquilamente, sem muito problema. Outro fator interessante, pessoal, seria aplicar ácido abscísico. Vamos aplicar ácido abscísico, que é o hormônio da seca. Eu aplico um pouquinho na planta, ela entende que vai começar a seca e começa a se adaptar a uma futura falta de água. Funciona muito bem. Inclusive, esse é um trabalho feito em Petrolina, do Ivan me passou essas fotos, que o pessoal estava utilizando o ácido abscísico para aumentar a coloração de frutos de uva. Só que eles pegaram a tecnologia que era utilizada lá no Chile e trouxeram para Petrolina. E a dose de lá era diferente de Petrolina, porque lá era mais fresco, Petrolina mais quente. Olha o que aconteceu nas folhas da planta. Por quê? Uma dose alta fez com que aquelas válvulas fechassem, a planta fritou. Se a dose for baixa, ela somente vai dar o sinal da vacina. A planta entende, começa a mudar seu raciocínio e se prepara para a seca. Aí eles perceberam que aqui, primeiramente, tinha que aplicar só no cacho, mas trabalhar com doses também mais baixas dentro desse processo. O que vem se trabalhando também muito nesse sentido é tentar aumentar a capacidade da planta em resistir a estresse, mas principalmente os bióticos. O que é bem comum, isso serve para nós, quando você tem uma determinada doença, uma bactéria
te infecta, você demora alguns dias para o seu corpo formar as substâncias de defesa. Ok, se eu aplicar uma vacina antes, pessoal, o meu corpo já vai estar preparado para aquilo. Então o tempo de reação vai ser curto. A diferença de você correr ou não, ou ser assaltado ou não, é o tempo de reação. Muitas vezes você vê o cara está chegando e ele se vaza. Ou se você tiver descuidado, o cara te assalta e você nem vê. Então o tempo de reação é muito importante. E isso trouxe para a gente o uso do ácido salicílico nessa linha, né? Essa rota do ácido químico trouxe aplicação de aminoácidos, fenilalanina, um monte de coisa, mas cujo objetivo era aumentar a quantidade de ácido salicílico na planta. E o ácido salicílico ele tem uma função interessante. Vocês estão vendo aonde tem a doença, você tem um halo amarelado. Imagine na Covid, se lá em Wuhan, quando descobriram o primeiro foco de doença, podia fazer duas coisas: tentar tratar aquela pessoa, isolar a cidade, como isolar, ou largar uma bomba atômica lá, matar todo mundo, de lá a doença não ia sair. Na verdade a planta faz isso, ó. Aonde tem a doença, ela larga uma bomba atômica de radical livre, mata aquelas células ao redor para evitar que a doença se propague. Quem faz isso é altas concentrações de ácido salicílico. Bom, se largou uma bomba atômica, matou todo mundo, avisa a galera distante que tinha vírus lá, para se preparar. Por isso que nós temos a indução de resistência. Distante do local, essa concentração de ácido salicílico é menor, induz a planta a produzir defesa, para quando chegar a doença, ele está mais preparado. Isso não tira a importância do fungicida, na verdade isso melhora a eficiência desses fungicidas, né? Isso é muito, muito relevante. Se descobriu também que o ácido salicílico, principalmente em trabalhos que nós fizemos também em cereais, que ele aumenta a tolerância em estresse por calor, por diminuir aquelas substâncias tóxicas, e também ele ajuda, né, a planta a produzir algumas substâncias que dão maior capacidade de segurar a água, como é o exemplo da prolina. Então essa é uma molécula que hoje ela está sendo trabalhada em alho com muita eficiência, inclusive para aumentar a tolerância a alguns vírus, e muito utilizado também em soja na fase vegetativa. Fase reprodutiva dessas culturas, você pode pegar folhas velhas, acelerar a senescência e perder produção. No café já se tem alguns dados sobre o uso dessas substâncias para aumentar essa tolerância. Lembre-se que cada material é diferente, da mesma forma que a aspirina ou faz bem para mim, mas não faz bem para outra pessoa. A gente tem que pensar a planta também como seres diferentes um do outro, né? E dentro disso já foi feito muita coisa, né? Diminuição de radical livre, lembra que uma deficiência faz isso, mas quando você faz as aplicações, você dá uma reduzida em todos esses processos, especialmente por aumentar aquele sistema antioxidante, as faxineiras, aumentar a prolina. Ok, isso aqui que estou falando para vocês é parte da beleza teórica, não quer dizer que eu aplico isso e sempre vai dar certo, né? Beleza teórica é todas aquelas características que vai tornar o Mosca o Brad Pitt, mas quando junta nem sempre vai dar aquilo que se espera. É exatamente isso, é qualidade de produto, é momento de aplicação. Inclusive esses trabalhos que a gente fez aqui foram trabalhos em discos de café. Surgiu alguns trabalhos há muito tempo que eles aplicaram isso em soja e a planta tolerou a seca. Nós repetimos isso em café. Além da seca, nós testamos lactofenos como agente estressante apenas, só para testar se ele tem esse efeito. E realmente, onde você colocava o óxido nítrico através de uma molécula chamada SNP, você diminuía esse dano. SNP não é do Rodrigo, não, mas diminuía esse dano. Se estudou um pouco sobre isso,
descobriu que ele melhorava a questão de fechamento do estômago, ajudava a planta a regular o metabolismo, que não é o nosso caso aqui tratar sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam, que existe muita coisa para ser testado e para ser implementado hoje, em cafeeiro também e em outras culturas. Inclusive esse do ácido jasmônico. O ácido jasmônico é tão interessante, pessoal, que quando uma lagarta ela está se alimentando de uma folha, a planta produz esse hormônio que emite um sinal através de substâncias voláteis. Esse sinal atrai essas vespas carnívoras e elas vão se alimentar da lagarta que está na planta. Só parece que isso não existe. Em tomate isso é utilizado aos montes. Então isso é um pedido de socorro da planta. Nós podemos aumentar essa capacidade das plantas. O problema desse hormônio, que é muito caro, e outra coisa, ele é um inibidor de crescimento, então eu tenho que trabalhar com uma dose muito pequena. Isso é impossível? Não é. Hoje isso não é problema, mas você precisa desenvolver uma tecnologia segura, que se você errar um pouquinho a dose, você não vai matar a planta. E por isso que as aplicações elas têm que ser feitas com muito cuidado dentro desse sentido, né? Quando a planta chega na fase reprodutiva, pessoal, e aí que é o grande problema, né? As plantas lá em janeiro, fevereiro estão enchendo o grão, crescendo muito, estão produzindo novas folhas, o estresse do calor pegando, né? Ela precisa armazenar reserva no ramo para caracterizar, para ter a próxima safra. A raiz precisa armazenar e o grão precisa crescer tudo ao mesmo tempo. Eu considero essa fase do café a vida de uma mulher, né? Cuida do filho, cuida do marido, tem que fazer comida, tem que levar para a escola, tem que limpar a casa. Quer dizer, é um monte de coisa ao mesmo tempo. O que priorizar? E o que ela prioriza? O filho, que é o mais correto, né? E a planta prioriza o quê? O grão. O grão, ele tem de 4 a 5 vezes mais força para puxar açúcar durante esse período, né? E aí, pessoal, o pai está aqui, o filho está lá, a prioridade é dele, embora a cada roseta, aquela partezinha dessa folha aqui, onde eu tenho 2 gemas, um do lado, outro do outro, poderia produzir 40 frutos, vai produzir 9, 10, 15, 20, porque o potencial ele nunca consegue ser atingido, porque a planta vai sofrer estresse em algum momento da sua vida. Quer dizer, aquela gema de um lado e do outro vão produzir uma quantidade limitada de flores. E com o passar do tempo, o nível de estresse vai diminuindo ou não as quantidades de flores que essas plantas conseguem manter. A partir daqui, pessoal, tem uma teoria interessante desenvolvida pelo pessoal de Lavras. Essa teoria, ela fala o seguinte, que durante o período antes do florescimento da planta, ela passa um período de estresse que aumenta muito o etileno e muito ácido abscísico. Mas o etileno em si, ele não é completamente formado, somente o precursor dele, chamado de ACC, que é armazenado na raiz dessa planta. Quando eu tenho a chuva, o que acontece? Essas moléculas de ACC começam a subir e se transformam em etileno. Ao mesmo tempo que esse etileno é produzido na gema, outros hormônios como citocinina, giberelina também começam a ser produzidos. E olha que interessante, pessoal, de acordo com esse trabalho, quando aumenta esses níveis de ACC, na gema é o gatilho, o sinal que o sistema está voltando a funcionar. E por isso, grande parte das gemas começam a se diferenciar em flores. A giberelina é o hormônio responsável pela antese, mas a giberelina não aumenta o número de flores que vai abrir, mas aumenta a homogeneidade dessas flores que abrem. E a citocinina ajuda nessa comunicação, nessa divisão das gemas. Já se fez aplicações de giberelina
para verificar isso. Realmente ela antecipa um pouco a floração, ela deixa mais uniforme, mas parece que o sinal ele é um pouco mais complexo do que nós imaginamos. E nesses estudos, verificou-se que realmente, quando a planta voltava ao processo inicial, havia uma explosão de etileno nas estruturas da gema, e isso era como se fosse o gatilho para o processo começar. Isso pode explicar em parte por que um período de seca pode ajudar a planta a ter uma uniformidade melhor de florar. Lembra que naqueles glomérulos, aquelas inflorescências, aquelas várias gemas que tem ali, nem todas abrem ao mesmo tempo, aquilo é desuniforme. E a natureza é sábia. Por que aquilo é desuniforme? Se todas as gemas se abrissem ou formassem uma flor ao mesmo tempo e acontecesse um estresse, todos os filhos dessa planta seriam perdidos. Então ela prefere que isso seja gradativo. Nós queremos que seja tudo ao mesmo tempo, mas a planta, a natureza é mais sábia do que nós, né? Então esse aumento de etileno é interessante, porque esse trabalho do Lopes e colaboradores, o que eles fizeram? Aqui eles trabalharam com MCP, que é um produto que inibe etileno. Na terceira planta, eles trabalharam com um produto que inibe etileno e aplicaram o ACC, que é aquele produzido na raiz durante a seca que não vira etileno, somente quando ele chega na parte aérea. E aqui eles aplicaram o ACC. Esse é um trabalho extremamente interessante, esse foi um trabalho agora de 2022, que mostra que o gatilho parece estar ligado a esse processo aqui, né? Agora, se eu tiver uma chuva fora de época, tá ali, chega ali em julho, deu uma chuva, todo o café floresce. O que eu posso fazer? Aplicar um produto que inibe etileno, um produto que inibe aba, um produto que inibe giberelina. O meu grande problema, pessoal, que eu vejo é: choveu fora de época, eu quero que a planta não produza flor, espera chegar uma chuva que tem uma duração maior. Eu quero evitar que isso aconteça, porque essa folha vai perder se eu não tiver irrigação. Será que aplicando etileno eu posso fazer isso? Ou um inibidor de etileno, ou eu vou inibir giberelina? Parece que o inibidor de giberelina não funciona tão bem. Será que eu posso aumentar a aba, que é o hormônio da seca, e a planta entender que está na seca e a gema se mantém dormente? Não sei. Isso são importantes pontos para trabalhos futuros dentro dessa planta. E quando isso está acontecendo, o pessoal já está formando grão, todo aquele processo de enchimento, né, aquele crescimento exponencial ali em dezembro, janeiro, a gente sabe que essa planta, né, nesse período tem que estar com o estômago aberto, tem que estar produzindo sacarose, e essa sacarose tem que ser transportada das fábricas até o fruto. E aqui eu tenho um papel interessante dos hormônios. Óbvio que potássio e magnésio é fundamental para movimentar esse açúcar, mas isso não é o nosso objetivo agora. Mas a giberelina ali, ela aumenta a síntese da enzima que produz sacarose. Nós chamamos de sacarose fosfato sintase. A giberelina, junto com a citocinina, aumentam a produção de clorofila, mais placa solar para produzir açúcar. Quando a sacarose chega lá no grão, para ela ser absorvida, ela precisa ser quebrada em pedaços menores, que é glicose e frutose. Então tem uma enzima chamada de invertase. Essa invertase ácida, ela é quebrada, ela quebra a sacarose, mas ela é estimulada por meio da giberelina e da citocinina também. E todos esses hormônios atuam no crescimento do fruto, especialmente a giberelina na expansão. Né? Quando o Eduardo falar para vocês aqui, em manga, ou melhor, em uva, se aplica a giberelina para aumentar o tamanho da baga de uva e para ela não produzir semente. Né? Aqui nós estamos falando do processo de formação, nada ainda de aplicação direta. Mas o grande fator, e aí que nós começamos a trabalhar um pouco da ideia que o Eduardo vai falar para vocês, é que
Durante a fase de crescimento de janeiro até março, a planta está crescendo folha. O ideal é que ela crescesse folha até dezembro, dali para frente ela só armazenasse em ramos e só enchesse grãos. Bom, nós sabemos que existe muita flor que é perdida nesse momento, ou no momento que está fecundando, ou durante o período de enchimento, por causa desse potencial que eu falei para vocês. A energia diminui, competição é alta, e aí, pessoal, nós temos um cabo de guerra. De um lado, as folhas novas estão puxando energia para si, por outro lado, grãos e reserva em ramos e raiz estão puxando para o lado deles. Ou posso botar 3 aqui, né? Puxando cada um para o lado. O que se sabe é que nesse momento o grão é muito mais importante. Lembra que eu falei para vocês? O que a nossa esposa vai decidir? É óbvio que existe ex-marido, mas ex-filho não existe. Então, ela prefere mandar mais energia para os seus descendentes e menos para a raiz e estrutura vegetativa. Isso ajuda a explicar a questão de um ano produzir muito, outro ano produzir menos, porque a planta se esgota. Ela vai mandar tanto para o grão que sobra pouca reserva para ramo, para raiz, para a próxima safra. E por isso, dentro desse trabalho, o que nós optamos? Vamos aplicar o inibidor de giberelina lá no período de máximo crescimento, janeiro, fevereiro, para reduzir crescimento de ramos e para aumentar a quantidade de reserva, para diminuir crescimento de folhas jovens e para aumentar a reserva em ramos e aumentar fluxo para frutos. Nós observamos que quando nós aplicamos aqui a atividade da urease, quer dizer, a metabolização de nitrogênio nas folhas foi menor, então ela reduziu um pouco sua atividade em relação ao nitrogênio, mas nós observamos que os teores de açúcar nas folhas aumentaram um pouco, quer dizer, parece que essas folhas faziam mais fotossíntese e aparentemente nós vimos mais reserva em ramos e gemas. Se isso se manter, nós fizemos esse trabalho, mas não demos continuidade depois, você garantiria a safra do ano seguinte com maior eficiência. Diminuir a produção de folhas em excesso durante esse período, sobrava mais para ramos e mais para grãos e, consequentemente, você diminuía o esgotamento dessa planta. Esse é um dos pontos extremamente interessantes. Quando nós chegamos daí para o fim, eu também estou no fim do meu tempo, né, eu coloquei essa figura porque eu achei